Muito bem, queridos. Como eu falei mais cedo, celebrando, ele é uma questão de vida. Histórias de vida. E parece que nosso amado Deus montou um esquema muito lindo hoje à noite. Porque o Vili falou sobre falar a verdade. E nós vamos ter a história de vida de um homem que tem abençoado muito a minha vida. Uma família que tem abençoado muito a minha vida. Vem aqui, Fábio. Fabinho, como a gente costuma dizer. Ele vai partilhar um pouquinho do que Deus tem feito na vida dele. Eu acho que no testemunho dele ele fala, mas é alguém também que queria começar o celebrando na sua comunidade. E Deus, pela graça dele, falou: filho, é com você. E ele decidiu falar a verdade. Então, a segunda parte da mesma mensagem que Deus colocou no coração do Vili. Sobe aqui, querido. Boa noite a todos. Meu nome é Fábio. Sou um filho amado de Deus. E obrigado, querido. Na fala do Vini, eu me enxerguei muito, né? Me vi muito na sua fala. E o Papai do Céu, ele nos surpreende, né? Não combinamos nada, né? Eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês, um pouco da minha história. O início. Tudo começa na minha infância, onde recebi vários estímulos na minha sexualidade, ainda muito precoce, entre 9 a 12 anos. Nessa fase eu sofri abuso de 2 mulheres e também de um colega mais velho. Lembrando que, como eu aprendi no CR, o abuso ele acontece não necessariamente apenas quando ocorre uma relação sexual consumada, mas pode ser por meio de toque, carícias e até mesmo o exibicionismo. Esse abuso de colega mais velho aconteceu por 3, 4 vezes e eu me sentia impotente, sem entender direito o que estava acontecendo, mas sabia que havia algo errado e que estava me fazendo mal. Mas eu não tinha forças ou atitude para impedir naquela ocasião. E na última vez, eu consegui reagir e mandei ele parar e consegui sair daquele local e daquela situação. Eu não compartilhei isso com meus pais ou qualquer outra pessoa e acabei guardando esse segredo praticamente por toda a minha vida. Com cerca de 13 anos, tive outra tentativa de abuso por um primo mais velho e na minha adolescência tive outras experiências que estimularam a minha sexualidade com outras pessoas. Por volta dos 15 anos, eu repliquei um abuso parecido com o que eu sofri em uma outra garota, mais nova do que eu. E aos meus 16 anos, uma jovem da mesma faixa etária me apresentou a pornografia e a masturbação. E esse foi o início do vício, da compulsão na minha vida. Eu sentia muita culpa, porque eu já frequentava uma igreja desde a minha infância. E aprendi que isso era errado, mas eu não conseguia parar, não tinha forças. Aos 16 anos, eu sofri outras 2 tentativas de abuso. Uma de um amigo bem próximo, também da mesma igreja, e um primo mais velho. Mas em ambas as situações, eu não permiti. Aos 17 anos, comecei a me envolver nas atividades da igreja que frequentava, cantando no grupo de jovens, tocando teclado. E aos 18 anos, eu comecei a namorar aquela que se tornaria minha esposa. Mesmo na fase de envolvimento com a igreja, eu continuava lidando com a masturbação, pornografia, e continuei com essa compulsão. Sentia muita culpa do pecado, mas não tinha forças para manter uma vida em santidade. Vivia de altos e baixos, caindo e levantando. Durante um tempo conseguia ficar sem, mas depois caía novamente no mesmo erro. Aos 21 anos, eu me casei
E mesmo assim não conseguia me livrar desse vício. Nessa época eu trabalhava até 1 da madrugada em uma empresa na região de São Paulo, e ali foi que, com 1 ano de casado, eu não resisti à tentação e aos convites frequentes das garotas de programa e caí no pecado da traição. Eu me senti muito mal, sujo, e o sentimento de culpa só aumentava. Meses depois, voltei a procurar a prostituição e iniciei um processo de compulsão, onde eu pecava, sentia remorso, mas tempo depois eu pecava novamente. Não tinha forças para parar este ciclo e não confessei meus pecados para ninguém, nem para minha esposa. A compulsão e os problemas de caráter só aumentavam à medida que me envolvia em adultérios de tempos em tempos. No trabalho, eu tinha períodos em que viajava e trabalhava em outras cidades, e nesse contexto a situação só piorava. Em todo esse tempo, eu continuava frequentando a igreja, sentia muita vergonha e culpa, confessava os meus pecados para Deus em oração, mas não tinha forças para parar e caía novamente. Nessa fase, nós frequentávamos uma igreja onde ficamos por 18 anos, e o pastor local dizia: se você traiu sua mulher, não precisa confessar para ela, porque ela não te perdoará. Durante esse tempo, enquanto eu estava envolvido em algum ministério da igreja, eu consegui me controlar mais, porém tinha recaídas na pornografia. Foi então que, há cerca de 16 anos atrás, eu consegui forças para dar um basta nesse ciclo de pecados, de traições, mas há 6 anos, infelizmente, tive uma última recaída na traição. Por todos esses anos, ainda lidei com a pornografia, mantendo os períodos de altos e baixos. Durante 28 anos, eu carreguei um peso enorme de culpa na minha alma, por causa de tudo que fiz e dos pecados não confessados. Praticamente todos os dias, a culpa me acusava. Sempre tive a certeza do perdão de Deus e da misericórdia dele em minha vida. Porque se estou vivo hoje, foi por causa da graça, das orações da minha esposa e da santificação dela sobre a minha vida. Como diz a palavra, a esposa santifica o marido. Isso me trouxe muitos bloqueios emocionais ao longo da vida, principalmente no meu casamento, onde, mediante a desentendimentos e brigas, o que é natural de todo relacionamento, eu não conseguia expor meus sentimentos para minha esposa. Muitas vezes eu preferia engolir a situação para evitar brigas e guardava tudo dentro de mim como uma bomba relógio. E hoje entendo que isso era um dos gatilhos que me impulsionava para buscar o pecado. Algo dentro de mim sempre falava que um dia eu teria que confessar todos esses meus erros abertamente para minha esposa. Em todos esses anos eu sempre amei muito a minha esposa, por mais paradoxal, controverso e absurdo que possa parecer. O Celebrando a Recuperação chegou na minha vida por meio da minha irmã e do meu cunhado, que congregam aqui na IBAB, e isso foi no início de 2023. Eu já era pastor auxiliar na igreja que congrego hoje, então decidimos levar o programa para lá por meio do grupo de passos. Começamos a participar dos grupos de partilhas aqui na IBAB, onde pela primeira vez em todos esses anos eu me senti seguro e acolhido para compartilhar com outros homens os meus segredos e as minhas falhas de caráter. Então eu percebi que eu não estava sozinho nesse processo e que outros também sofriam com isso. Foi um grande alívio poder partilhar sobre meus problemas, já de forma mais aberta, algo que nunca havia feito antes. Então, com o apoio da Roseni, que nos atendeu prontamente, prontificou, mobilizando o time de líderes e colíderes do CR, nós começamos um grupo de 12 passos em nossa igreja em maio do ano passado. Para mim foi um processo muito difícil, porque eu era pastor auxiliar da igreja e também líder de alguns que estavam no grupo de passos. Mas eu entendi claramente que era a oportunidade que eu sempre pedi a Deus que me transformasse. E me libertasse de toda essa culpa e do peso que carregava por mais de 28 anos.
Com a graça de Deus e muita coragem, eu encarei o processo de frente, tirei a máscara e compartilhei minhas debilidades e fraquezas. Ao meu padrinho, pude compartilhar tudo com mais detalhes e cada vez mais me sentia aliviado neste processo. Após quase 1 ano no grupo de passos, chegou o momento do tão esperado inventário. E nesse dia eu não deixei passar a oportunidade de pedir o perdão impossível para aquela menina que eu havia replicado o abuso quando eu tinha 15 anos. Ao longo do caminhar no grupo de passos, eu comecei a orar pedindo ao Pai que preparasse o momento certo e a maneira correta para o momento da confissão. E após a conclusão do inventário, eu sabia que esse momento estava próximo. Na mesma semana, ao finalizar o inventário, minha esposa se sentiu impelida e acabou lendo o meu inventário. Começou então o difícil e necessário processo da confissão. Nós conversamos muito e eu confessei tudo o que fiz, tudo o que passei, desde os abusos na infância, todos os estímulos sexuais, todas as experiências que tive na adolescência, na juventude, e tudo que fiz após estar casado em todos esses anos. Minha esposa fez uma exigência: me conte tudo em detalhes, quando foi e com quem foi. Eu chorei muito, como nunca havia chorado em toda a minha vida. Um choro diferente, um choro de cura, algo que era arrancado das mais profundas entranhas da minha alma. Após longas horas de conversa, muito choro, eu me ajoelhei em uma praça de alimentação ao céu aberto e pedi perdão para ela por tudo que eu havia feito. Minha esposa, então, com a voz embargada, me disse: eu te perdoo. Nos dias seguintes, as conversas continuaram, com mais choro curador. Outros pecados que eu ia me lembrando eram confessados, com novos pedidos de perdão e recebendo a liberação do perdão. Começamos então uma campanha de 21 dias de jejum e oração juntos. Houve muito diálogo e conforme eu ia me lembrando das coisas desonrosas e vergonhosas que eu fiz, eu ia confessando tudo, falando a verdade, seguindo o nosso combinado de não esconder nada. Os dias foram passando e as emoções foram se estabilizando e nós pudemos experimentar um processo maravilhoso de cura na minha vida e no meu casamento. Tivemos uma lua de mel, os melhores dias do nosso casamento, com muito diálogo, coisa que eu tinha muita dificuldade. Muito carinho, respeito, muito namoro. Nesse processo todo, um peso enorme de culpa saiu da minha alma e a palavra de Tiago 5,16 se cumpriu na minha vida. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Continuamos caminhando juntos e vivendo um dia de cada vez. Eu sou muito grato ao Pai por ter me dado essa chance de recomeçar. E o meu desejo agora é que o meu testemunho possa ajudar outros homens que têm problemas dessa natureza e mostrar que existe cura, existe saída, existe solução. Agradeço a Roseni por todo o apoio que nos deu e seus conselhos foram fundamentais para nós. Agradeço ao Bruce que me abraçou com tanto amor logo que eu terminei o meu testemunho pela primeira vez. Foi um abraço diferente. Agradeço ao meu padrinho e a todos os líderes e colíderes do CR que com muita resiliência nos ajudaram a finalizar o programa. Encerro por aqui, agradecendo a pessoa mais importante da minha vida. Quase 30 anos de sacrifício, 30 anos de perdão. Ela me ensinou sobre fé, espiritualidade, amor de verdade, amor inabalável, apesar de mim mesmo. Eu não estaria vivo sem a minha esposa. Obrigado por me ouvirem. Eu acredito que Deus é um Deus muito bondoso, muito grandioso, não é? Se eu e o Vili tivéssemos planejado dessa forma, não aconteceria talvez. Mas testemunho de vida é algo que nos impele no nosso processo de recuperação. No começo falamos sobre o nosso louvor, sobre um lugar leve. Dá para entender porque é leve?
Porque quando se fala, quando se dá nome, não dá para ter orgulho, né? Quando eu partilho, quando eu dou um nome, não dá para lidar com orgulho. Então nós vamos agradecer a Deus pela vida desse querido, pela vida da sua esposa. E eu queria que... O Paulo ainda está aqui? Será que o Paulo está aqui ainda? Paulo, querido, se ele estiver, ele vem aqui para a gente orar, agradecendo a Deus por essa vida e pedindo a bênção de Deus para a vida desse querido. O Paulo não está, então vai vir você, meu querido. O Nelson, por favor, vem aqui orar, agradecendo a Deus por esse testemunho, pedindo a bênção de Deus para a vida desse querido. Estende tua mão aqui. Se quiser ficar de pé, fique à vontade. Que lindo. Que presente de Deus, viu, Fabinho? Paizinho querido, não há como não contemplar a tua graça, o teu perdão. Não há como reconhecer o teu amor, a tua misericórdia, quando, de forma muito graciosa, o Fabinho pôde responder ao longo do grupo de passos quem realmente ele é. E ouvir do Senhor a partir da verdade: filho amado, tem festa para você, tem um anel no dedo, tem abraços genuínos, tem perdão, tem recomeço, aleluia. Deus, em nome de Jesus, que a tua graça, assim como a tua palavra diz, aquele que começou a boa obra na vida do Fabinho, continue essa maravilhosa obra, na vida dele, da esposa, do relacionamento entre eles, da igreja, Pai. Senhor, não é tão simples assim, um pastor auxiliar, ser transparente, honesto, revelar seu pecado. Deus, isso é o teu reino, isso é a tua graça, isso é a transformação genuína que só o teu Espírito Santo dá. É aquele convencimento à verdade, não só a verdade acerca da pessoa de Jesus, mas da verdade acerca de si mesmo. E como é precioso experimentar mais uma vez que a verdade liberta, que a verdade transforma. Aleluias. Pega teu filho e que a tua face possa resplandecer sobre ele, a esposa, sua casa, seu ministério. Inunda o coração dele com a tua alegria, com a tua paz. Esse Deus é o desejo do meu coração. Essa é a minha oração, no nome precioso do nosso irmão mais velho, nosso mestre, Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Aleluia, aleluia.